E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo da história do Pokémon TCG. Se você tá gostando dessa série, não esquece de se inscrever no canal e todo domingo, às 10 horas da manhã, a gente tem um episódio novo. Já estamos chegando no final, hein? E a gente ainda não falou, mas vamos falar dessa vez sobre a história do Pokémon competitivo. Se você estiver gostando muito do meu conteúdo e resolver apoiar esse canal, que a gente trabalha por um nicho, né, muito direto ali, já é meio difícil monetizar as coisas, você pode se tornar um padrinho, tem planos lá com vários valores a partir de R$ 9,90. Você pode participar de vários sorteios, participar do nosso grupo de WhatsApp exclusivo, ajudar diretamente ao canal e fazer parte do nosso Brofist Team, beleza? Também fazemos live de segunda a sexta a partir das 15 horas da tarde na Twitch, então twitch.tv/tiosam82, cola lá. Desde que Pokémon surgiu, treinadores do mundo todo tentam trazer a emoção das batalhas do desenho para as mesas do TCG. No começo não havia muita organização, cada loja e grupo de amigos tinham regras próprias, o que poderia levar a problemas sérios na hora de jogar com quem não faz parte do seu grupo. Com o lançamento do Pokémon TCG para o Game Boy, ainda mais pessoas decidiram entrar no joguinho, o que criou uma demanda de um grupo de regras universais. Sabendo disso e usando seus 7 anos de experiência com torneios de card games, a Wizards of the Coast criou as Ligas Pokémon no ano 2000. Nelas, os treinadores poderiam ir até as lojas e disputar batalhas divertidas com outros treinadores, dentro das regras padrão, criadas na época. Com a participação, os jogadores ganhavam insígnias em broches que poderiam ser usados orgulhosamente em qualquer lugar para mostrar que você era um grande treinador Pokémon. De acordo com a Wizards, nos primeiros 3 anos do programa, mais de 300 mil treinadores participaram das ligas. E eu basicamente fui um deles, já fiz até vídeo aqui no canal mostrando um livretinho o que significava para mim. Era muito da hora que você ganhava pontos, por exemplo, extra para ganhar essas insígnias, para ganhar as cartas promos da época, por levar um amigo, por ensinar alguém a jogar. Olha quando da hora isso é, né? Às vezes a loja não tinha nenhum funcionário, mas você se ensinasse alguém que chegasse lá naquele dia, você ganhava alguns pontos extra por isso. Trocar cartas, que não tinha internet, esse lance de comprar cartas avulsas, era uma ilusão, você tinha que trocar, era difícil abrir as cartas e você só restava trocar com outros treinadores aí durante as ligas. Era muito da hora essa época, viu? Mas como o custo de prover essas insígnias para todas as ligas começou a ficar alto, em 2003 a Wizards mudou o formato delas e criou o Pokémon Battlezone. Era basicamente a mesma coisa, com a diferença que apenas cartas eram dadas de premiação, que haviam bastante suporte e marketing, e vários torneios aconteciam em eventos grandes, especialmente convenções de quadrinhos e de anime. Nessa época, assim como acontece no xadrez, suas vitórias e derrotas em torneios oficiais contavam pontos para o seu ranking, e de acordo com o seu rating, você conseguia ver como se classificava em relação a outros jogadores do mundo todo. Para disputar esses torneios, você precisava da avó do atual Player ID, o DCI, que é usado até hoje, inclusive, no Magic the Gathering aí pela Wizards of the Coast. O DCI era sua identificação pessoal para os torneios da Wizards, servia tanto para Pokémon quanto para outros card games da empresa. DCI é uma sigla em inglês que significa Convocação Internacional de Duelistas, uma tradução literal aqui. Sob a direção da Wizards, antes mesmo de termos as ligas Pokémon, a Wizards promoveu um evento anual entre 99 e 2001, chamado de Pokémon Tropical Mega Battle. Nos 3 anos, o evento aconteceu em Honolulu, no Havaí, e reuniu os melhores jogadores do Canadá, América Latina, Europa, Estados Unidos e Japão. Cerca de 50 jogadores participavam desse evento anualmente. Em 2001 começou a haver uma estrutura de torneios diferenciada e foi possível a introdução do primeiro Mundial de Pokémon em 2002, no lugar do que seria o Tropical Mega Battle daquele ano. E aí vai entrar um pouco de toda a história de lançamento de produtos que a gente falou, que esse perfil de torneios ele vai começar a mudar quando a Wizards of the Coast para de estar distribuindo, produzindo o Pokémon TCG, e aí vamos passar diretamente para Nintendo. E aí o olhar desses torneios, como eles eram realizados, eles vão ser mudados diante do que a Nintendo queria para o Pokémon TCG. Com a perda da licença da parte da Wizards, a Pokémon americana assumiu ao fim de 2003 todas as operações competitivas também, alterando o formato das ligas e dos torneios, mudando os sistemas de premiação e melhorando o programa de professores. Nessa época, a área de torneios oficiais era chamada de Pokémon Organized Play, ou Jogo Organizado de Pokémon. Abreviado
abreviada carinhosamente de Pop, que aí entra aqueles boosters que a gente falou no vídeo anterior, Pop Series e tudo mais, vinha exatamente desse Pokémon Organized Play Pop. No lugar do DCI, cada jogador recebia um Pop ID, e com ela poderia disputar todos os torneios oficiais que quisessem, além das ligas que estivessem ao seu alcance. Não houve Mundial de Pokémon em 2003 por causa dessa mudança, mas foram introduzidos novos formatos de torneio. Vamos falar do Mundial na parte final desse vídeo, já que é legal mostrar como o torneio evoluiu, mas antes vamos falar do caminho para chegar até lá, que foi bem variado. Logo no começo tínhamos o Gym Challenge e Stadium Challenge. Nesses eventos, jogadores de várias áreas que vinham jogar em busca de um convite para o Mundial. Ambos os tipos de eventos acabaram em 2006, sendo substituídos pelos torneios de Battle Road, que quem disputava os challenges acima concorria não só ao convite para o Mundial, mas também viagem e hospedagem para o torneio, como fazem até hoje. Além disso, todo mundo que jogava ganhava boosters, uma carta promo e um pin comemorativo. Isso é bem da hora, eu tenho alguns pingentes desse até hoje aqui, umas cartinhas. Essa época era uma época dourada mesmo, assim, de iniciar competitivamente, mas hoje em dia o negócio tá bem mais louco. Você vai ver o quanto tá compensando jogar Pokémon TCG hoje em dia. Em seguida vieram os torneios Battle Road ou Battle Road Primavera, acontecia entre maio e junho, e depois o Battle Road Outono, acontecia entre setembro e outubro. Esses torneios permitiam que os jogadores ganhassem até 15 Championship Points, que é o nosso popular CP, até o máximo de 6 torneios. Basicamente, esse daqui é a pontuação que você ganha sendo campeão. O segundo lugar, por exemplo, ganhava 12. Então, com esses pontos, era onde a gente media o quão esse jogador está bem. É como se fosse um torneio de pontos corridos, como o Campeonato Brasileiro mesmo. Então, você tinha esses pontos conquistados durante os torneios, e aí a gente sabia se você estava ali apto a jogar no torneio maior ou a jogar um mundial. Era a forma mais fácil que eles tinham de medir o nível competitivo de um jogador para poder jogar um mundial. Fazendo uma matemática básica, um jogador que ganhasse 6 torneios entre essas duas séries conseguia 90 pontos. O que, se hoje em dia já é uma boa ajuda para chegar no mundial, imagina na época que menos gente jogava competitivamente. O campeão de cada Battle Road ganhava então 15 CPs, 4 boosters da edição mais atual e uma carta promo especial com um troféu de ouro. Era muito massa porque também tinha um troféu de prata e o troféu de bronze. Eram cartas promocionais que hoje em dia estão também sendo muito bem vistas aí, é muito raro. Eu tive as minhas, infelizmente eu vendi, então é um pouco triste pra mim falar dessa parte. Após os torneios de Battle Road, tínhamos o City Championship, sempre entre novembro e janeiro. Eles davam até 50 pontos e tinham um limite de 4 melhores pontuações. Eram torneios que geralmente aconteciam no fim de semana, exceto em algumas cidades maiores, que tinham torneios diários desses até. O campeão do City Championship levava, além dos 50 CPs, um troféu de verdade e 36 boosters da expansão mais recente. Talvez você inclusive já tenha visto esses troféus em algum lugar. É muito parecido com esses que eu tenho aqui, só que eu tenho mais de regionais no caso. Então, até hoje, os troféus ainda continuam sendo assim, tá? Só que na época, ao invés da logo do regional, vinha a logo do City, tá? Então, é isso daí. Era bem top. E ele dava premiação de top de troféus até os quartos colocados. Por exemplo, eu tenho um de semifinalista. Inclusive, cuidei bem mal dos meus, né? Arranhou bastante aqui. Mas uma coisa ou outra eu vou ter pra mostrar, o que eu não tenho mais, infelizmente. A seguir vinham os State, Province, Territory Championships. Até 2006 eram chamados só de State Championship, mas mudaram o nome para representar locais que não tinham a divisão política em estados, mas também em províncias ou territórios. Eram torneios que aconteciam sempre no fim de semana de março, buscavam determinar o campeão de uma determinada região. É um embrião do que hoje conhecemos como regional. O campeão desses torneios levava 100 pontos, um troféu de 300 a 500 dólares de estipêndios, que era mais ou menos a ajuda para viagens e tudo mais, um bye na primeira rodada do nacional e 36 boosters. Esse Best Finish Limits desses torneios também era de 4, significando que caso alguém vencesse tudo que disputasse, poderia chegar a até 400 pontos, que ficaram conhecidos como SPT Championships. Esse Best Finish Limits, galera, basicamente é para você não ficar farmando torneios. Vamos supor que você é muito bom, aí você joga 6 torneios e ganhou 6. Normalmente, você só vai ficar com a pontuação dos 4 melhores, então você joga mais torneios para conquistar a pontuação melhor. Então, se você ficou em terceiro, ganhou 3. Quando você ficar em segundo, essa pontuação do terceiro colocado vai ser substituída pelo torneio que você ficou em segundo. Era mais ou menos para ninguém pontuar acima do que o normal. O último grande evento da temporada antes do Mundial costumava ser o National Championship, ou o Nacional, acontecendo entre abril e junho de vários países
países do mundo, eles determinavam um campeão de cada país, garantindo basicamente a vaga para o Mundial de quem chegava no top 8. Isso porque se o torneio tivesse 32 ou mais jogadores, o top 8 inteiro ganhava 500 pontos de CP. Aliás, bastava 8 jogadores no Nacional para que o top 4 recebesse 500 de CP. Isso daqui que eu tô explicando é porque tem esse kicker de torneios, onde para você não ter um torneio muito pequeno, onde vai premiar basicamente todo mundo que jogou. Então eles têm isso daí pra tipo, bom, se tiver mais de 32 jogadores, aí beleza, a gente dá uma pontuação mais alta para os 8. Se só tiver 8 jogadores, aí a gente só vai dar uma pontuação mais alta para os 4. Pra ter uma leve ali, sabe? Tipo, o cara ter um leve desempenho pra poder ganhar uma pontuação mais alta. É o mínimo, né? Esses kickers são usados até hoje pra ditar a premiação em dinheiro de cada um dos torneios. Então, eles pagam normalmente a premiação máxima quando tem aproximadamente mais de 230 jogadores em cada torneio, o que acontece facilmente hoje em dia com o andar da carruagem do Pokémon TCG competitivo. Além dos 500 CPs e do troféu do campeão nacional, havia junto uma bolsa de estudos no valor de $5.000 para o vencedor, além da entrada e viagem para o Mundial garantidas para o top 4. Isso daqui é flores norte-americanas, tá? Infelizmente não acontecia no Brasil não. Já teve eventos onde ganhava sim a passagem do campeão nacional, mas era coisa normalmente feita ali, na época teve a Devir, quando distribuía aqui no Brasil, depois foi a Copag, eram coisas feitas isoladas, não era meio que garantido ali pra quem ganhava não. O campeão e o vice também levava 72 boosters pra casa, enquanto que o top levava 36. Esses boosters nem sempre eram da mesma coleção, mas um combinado de expansões mais recentes. Todos os torneios acima que a gente falou, hoje em dia não existe mais, tá? Então agora a gente vai entrar na história dos nossos torneios atuais, do molde que está acontecendo. Claro que, né, antes da pandemia, a gente ainda não sabe quando vai voltar, os torneios estão cancelados, mas quando voltar, muito provavelmente vamos voltar nos mesmos moldes que era. Primeiro de tudo são os League Challenges, eles são considerados o evento de entrada para o formato competitivo. São menores, acontecem mensalmente, todas as ligas podem fazê-lo. Em 2013, eles substituíram os Battle Roads com a reestruturação da estrutura da temporada da Play Pokémon, que era o novo nome do Pokémon Organized Play a partir de 2010. Os League Challenges, eles davam 15 CPs e premiam os 4 colocados com uma carta promo especial indicando a posição de cada um deles. O próximo nível de torneios consiste em League Cups, surgidos a partir de 2016 e 2017 para substituir os City Championships. Os League Cups acontecem em temporadas e basicamente eles vão mostrar por coleção, eles acontecem uma vez por trimestre e, bom, acabou de sair uma coleção, então vai ter o League Cup daquela coleção específica, e ele serve para ditar quem foi o melhor treinador durante essa época dessa coleção. Aí sai outra coleção, outro treinador vai poder ganhar, e ele é meio que bairrista, né, ainda. Então League Cup é para ser aquele campeão da liga, só que só acontece League Cups em ligas maiores, ligas grandes. As ligas menorzinhas, elas ficam sediando o League Challenge apenas. Todos os jogadores que disputam os League Cups recebem uma carta promo de participação e o campeão de cada categoria recebe 50 CPs, um playmat exclusivo como troféu. Esses playmats são itens de coleção que valem bastante, apenas jogadores que costumam vencer mais de um League Cup por temporada vendem os seus. No geral, eles guardam com carinho. Então esse daqui é exemplo de um playmat de campeão de League Cup. Como vocês estão vendo aqui, símbolo aqui da logo do League Cup. Esse daqui é do Ho-Oh, era da coleção Sol e Lua 3, eu acho. Vem sempre aqui escrito Champion e tudo mais, eles são bem bonitos. O único que teve da era Espada Escudo foi Espada Escudo 1. Tá aqui também League Cup Champion, já mudou um pouquinho o layout. Esse daqui é da Lapras Gigantamax. E bom, infelizmente depois veio a pandemia, a gente não teve mais League Cups, até porque são eventos presenciais. Acima dos League Cups temos os regionais e os eventos especiais. Os regionais surgiram em 2005, dividindo os países participantes em grandes regiões e colocando os treinadores para se enfrentarem em busca de serem o campeão regional. O regional de Pokémon, ele dava 250 CPs para o campeão. Esses números eles vão mudando, tá? De 1 para 1. Como eu já mostrei para vocês também, tem troféu e tudo mais. E eles dão um playmatch de participação para cada jogador. Aqui, por exemplo, um dos playmats dos últimos distribuídos aí em regionais. Esse daqui é da coleção Sol e Lua 12, Eclipse Cosmo, com os 3 deuses aí Pokémon. Vem aqui também no canto a logo do torneio Regional Championships. É bem bonito, galera. Isso aqui vale muito a pena ir nos eventos, sabe? Só pra ganhar esses itens aqui, mesmo que você não vá com a intenção de ganhar, eu acho sempre muito válido. Para lugares sem condições estruturais de receber um regional, a Pokémon criou uma alternativa que são os eventos especiais, ou Special Events. Eles oferecem a mesma quantidade de CP que os regionais, mas geralmente não tem premiação em dinheiro. Não tem promo e playmat específico, e não exigem tanto do local para os eventos. Lembrando que os regionais atualmente
atualmente, do jeito que parou a temporada, eles estavam premiando $5.000. Então acontece normalmente 3 por ano no Brasil. Você tem aí 3 oportunidades de ganhar o valor de um carro, né, basicamente. E lembrando que Pokémon tem 3 categorias diferentes, hein? Então até 10 anos joga um torneio, pode ganhar esse prêmio, até 14 anos joga outro torneio, pode ganhar esse prêmio, e 15 anos ou mais pode ganhar esse prêmio aí nas categorias Júnior, Sênior e Masters, respectivamente. Em 2016, a Pokémon anunciou o fim dos nacionais e uma nova estrutura, constando de 4 torneios ao redor do mundo, que receberam apropriadamente o nome de Internationals. A ordem dos torneios variou da primeira para a segunda temporada, que causou 2 no Brasil no mesmo ano, mas eles são os seguintes: a América Latina, cujas edições todas foram no Brasil, Oceania, que também só aconteceu na Austrália, Europa, que aconteceu na Inglaterra e na Alemanha, e América do Norte, que até agora foram todos nos Estados Unidos. Geralmente, depois do Internacional da América do Norte, acaba a temporada no qual os jogadores podem ganhar pontos para o Mundial, e se inicia um hiato de torneios oficiais, à exceção do Mundial e de seus torneios paralelos. Só retorna em setembro com o início de uma nova temporada. Bom, galera, o International, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos eles, não como competidor, mas vou dar um motivo aqui, ó. Olha só o playmatch aqui do último que foi feito. Inclusive, foi o único International que aconteceu no ano de 2020. Aqui também já com a pegada aí com o playmatch de 2020... já Galar, né, os 3 iniciais e tudo mais. Foi bem da hora isso daqui. Encerrando a temporada em agosto, o torneio mundial é o ápice do que aconteceu no ano anterior. Aliás, até a temporada de 2009, que a Pokémon decidiu mexer um pouco nas coisas. Decidiu iniciar o formato da nova temporada com o Mundial. Isso daqui basicamente era tipo, a gente já sabia de todo o formato, já estava acostumado, e a gente pegava aquele best-of e jogava o Mundial com aquelas melhores cartas que a gente já sabia. A partir de 2019, não. Eles lançavam uma coleção antes do Mundial e ninguém sabia o que fazer com as cartas da nova coleção. O primeiro grande torneio que acontecia, o teste, já era o Mundial em si. Então, esse formato, inclusive, ele me deixa até um pouco mais curioso, porque a gente vai ter os melhores jogadores do mundo e a gente vai acabar descobrindo os melhores decks através deles. Até 2016, o Mundial era um evento de 2 dias reais, com a sexta-feira sendo reservada para o Last Chance Qualifier. Era literalmente a última chance para alguém conseguir jogar o Mundial se não tivesse conseguido se qualificar na temporada. Bastava enfrentar gente do mundo todo em um dia bastante louco de torneios e sair vitorioso para chegar lá e enfrentar os melhores jogadores do mundo. O torneio de última chance era uma boa, especialmente para bons jogadores que não conseguiam ter dinheiro para viajar o circuito todo, ou para jogadores de países sem muita presença nos torneios grandes. Então, basicamente, você chegava lá, jogava um suíço, jogava contra um monte de gente, e a gente teve um campeão mundial, que inclusive é o único tricampeão mundial, Jason Klasinski, que conseguiu se sagrar campeão saindo do Last Chance Qualifier. E isso foi muito da hora, porque ele pegou o seu deck de Darkrai, e ele ganhou de todo mundo no primeiro dia, não tinha jogado a temporada, não tinha vaga, mas ele era, obviamente, um bom jogador. Foi pro Mundial, chegou lá, conseguiu chegar até a final e se sagrou campeão mundial. Mas era aquele drama, né? Dependendo da situação, você jogava só o Last Chance Qualifier, não chegava a jogar o Mundial real no outro dia, que era onde os jogadores convidados estavam. Desde a temporada 2017, o Mundial é um torneio de 3 dias, com os melhores de cada região jogando apenas a partir do sábado. Isso significa que basta você conseguir o mínimo de pontos necessários para a sua região e poderá viajar para jogar o Mundial. Cada região tem número diferentes de jogadores que se classificam direto para o dia 2. No caso da América Latina, por exemplo, os melhores 4 jogadores viajam e se hospedam com tudo pago pela Pokémon, enquanto que os que ficarem entre 5º e 8º recebem uma ajuda de custo, mas também jogam direto no dia 2. Não jogar na sexta-feira, no primeiro dia do Mundial, dá uma certa vantagem, porque você agora tá tendo que descobrir quais são as melhores cartas, então você deixa o pessoal ir lá, lutar para se classificar, você já está um pouco mais qualificado, você já tá no outro dia, já consegue ver um pouco mais o que realmente funcionou e escolher devidamente o seu deck. Então, o primeiro dia você pode ficar ali só na espionagem, vendo os outros jogadores jogarem, e isso é uma baita vantagem, além, claro, da vantagem financeira aí, para quem finaliza entre os 8 primeiros da América Latina, que é o nosso caso, eles acabam ganhando, né, como eu disse, essa ajuda de custos, o que ajuda muito as pessoas a jogarem o Mundial. As outras pessoas que têm ponto para ir pro Mundial, elas têm que arcar com o custo aí dessa viagem, hotel e tudo mais. A inscrição não tem, tá? A inscrição do Mundial é gratuita, você só precisa estar classificado para ele. Apesar de se chamar Mundial, o torneio até hoje só aconteceu nos Estados Unidos e no Canadá uma vez. Em 2020 teríamos a primeira edição fora da América do Norte, mas o Covid adiou para 2021, a edição europeia em Londres. Inclusive a Pokémon Company recentemente acabou anunciando que nós não teremos também o Mundial de 2021, ele já foi escalonado aí para 2022. Então 2022 novamente a promessa é que ele será em Londres. Então até lá esperamos aí todo mundo tá vacinado e a volta dos eventos presenciais. Será que algum dia com esse Mundial rodando o mundo aí
aí, teremos um Mundial no Brasil. A premiação do Mundial é uma das mais incríveis que existem, aliás, só de conseguir chegar lá já vale a pena, né, por causa do kit de boas-vindas. Meus amigos, esse kit é sensacional, tem camiseta, mochila, pelúcia, chaveira, broche, carta promocional, playmatch e, velho, olha, já peguei vários kits desses, já pude fazer alguns vlogs, já mostrei pra vocês aqui no canal, mas é meio que sensacional mesmo, o kit super vale a pena e cada ano eles dão alguma coisa, não é meio que um padrão não. E a identidade visual de cada mundial é muito bonita, eles sempre tem uma pelúcia exclusiva, muito massa mesmo. E isso é só de participação, somando todas as categorias, só de premiação em dinheiro, o mundial paga mais de $500 mil para os jogadores. O campeão de cada categoria recebe a bagatela de $25 mil, que não é muito se comparado ao mundo do esportes, mas é um valor considerável para qualquer pessoa, além dos 72 boosters, troféu, uma carta promo exclusiva, playmat exclusiva e a glória de ser o melhor treinador de Pokémon daquele ano. Sem contar que já tá garantido no próximo mundial também, pelo menos no primeiro dia, quando você ganha essas cartas, que você ganha o treinador número 1, que é a carta promo do mundial, ela é caríssima, então o troféu é caro, mas pouquíssimas pessoas vendem, playmat é muito caro, então tudo isso aí acaba agregando, e você acaba aqui, né, se você foi campeão mundial, provavelmente você já ganhou uma boa grana também durante a temporada jogando torneios Pokémon. A cada dia mais aí a gente tá tendo jogadores profissionais de Pokémon vivendo de jogar Pokémon TCG. E não pense que a glória de ser um campeão mundial está longe das terras brasileiras. Temos jogadores que foram muito bem, chegaram bem longe, venceram internacionais aqui fora do país, mas até hoje só um brasileiro chegou ao topo do pódio mais desejado pelos treinadores de Pokémon de todo o mundo. Em 2011, Gustavo Ada foi o campeão da Júnior, a categoria até 10 anos, com um deck chamado Mega Zone. Depois de superar 7 rodadas no Suíço do sábado, ele passou para o top 16 na primeira posição, tendo vencido 6 das 7 partidas que disputou e até agora o único campeão mundial do Brasil, com um retrospecto impressionante de 10 vitórias e apenas uma derrota no torneio. E se vocês quiserem conhecer os decks dos campeões mundiais, todos eles desde 2004 foram lançados pela Pokémon Americana. Você pode comprar um produto ali que vem na caixinha, vem com 60 cartas, só que o fundo delas é diferente. Obviamente elas não são cartas válidas, é um deck bem baratinho, mas você acaba tendo 60 cartas excelentes. Pra quem gosta de jogar o Pokémon TCG meio que em alto nível, competitivamente, é uma boa forma de você aprender essas mecânicas mais avançadas, só não são cartas válidas para você depois jogar em torneios oficiais. Por causa da pandemia do coronavírus, a temporada 2020 e até agora a temporada 2021 também está cancelada, o que significa que não vamos ter Mundial nesses anos. Para mitigar um pouco a ausência do Mundial, a Pokémon criou o evento Players Cup, que os jogadores popularmente chamaram de Mundial Online. Embora não seja um Mundial, foi o que deu para fazer. A primeira fase da Players Cup envolveu os jogadores disputarem os torneios de Pokémon TCG Online durante todo o mês de junho. Em julho, os 256 melhores de cada região e os 128 melhores da Oceania disputaram torneios qualificatórios online, num formato melhor de 3, com eliminação dupla. E o torneio durou 3 finais de semana. No primeiro até sobrar 64 jogadores, depois até ter 16 e depois até sobrarem 4 de cada região. Nesse momento, inclusive, nós estamos participando da primeira fase da Players Cup 3 e eu imagino que eles vão continuar com toda essa era digital. Eles estão fazendo a Liga Pokémon, está acontecendo atualmente, só que chama Liga em Casa. E isso está sendo distribuído pela Copag, com a ajuda de outras lojas, então você pode buscar independente do lugar que você tá. Agora é o momento de, se você não tem uma liga na sua cidade, meio que por causa da pandemia você tá podendo jogar todas as ligas do Brasil se você quiser e se você tiver tempo. Então é só buscar por Liga em Casa que você vai achar essas informações aí diretamente com a Copag. A gente tem também os Team Challenge que eles criaram basicamente para ser uma disputa entre lojas, né? As lojas estão fazendo torneios online também, e aí você pega os vencedores dessa loja e vão jogar contra os vencedores de todas as lojas do mundo. Eu acho que foi algo para interagir um pouco mais, para dar uma força para as lojas locais não ficarem tão paradas assim durante a pandemia na venda das cartas e deixar os seus jogadores locais também terem algo ali para fazer, né, para disputar. Então também tivemos essa ação. E a Players Cup, como eu disse, estamos na 3, provavelmente vamos para 4 essa temporada. Acho que a gente vai ter muita Players Cup e eu espero que eles não parem com a Players Cup. A Players Cup que tá dando premiação também de ajuda de viagem e tudo mais para quando voltarem os eventos físicos. Então a gente já tá tendo muitas promessas aí e tá sendo bem legal. A Pokémon faz stream, eu tive a oportunidade de aparecer em uma delas. Eu joguei as 2 primeiras, a terceira eu ainda não tive tempo de iniciar, mas a primeira fase está acontecendo, ela termina no final de fevereiro e não tem como mais você se inscrever. Mas fica aqui de olho no canal, se inscreva, acompanhe os drops TCG, que assim que abrir a inscrição para Players Cup 4, a gente avisa para todos vocês, beleza? Bom, pessoal, essa foi a história do Pokémon TCG através dos tempos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco mais como funcionou, como foi mudando esses torneios e como eles foram evoluindo. E agora nessa era digital aí, pandemia, sem os eventos físicos, como é que tá acontecendo? Eu acho que o Pokémon TCG cresceu de forma absurda competitivamente e a gente tem muito do que esperar quando
quando essa pandemia acabar. Eu mesmo tô muito animado e eu quero ir no máximo de eventos possíveis que eu conseguir. E você, como é que tá o seu ânimo aí? Você já joga Pokémon TCG competitivo? Tá com saudade? Ou quer começar a jogar competitivamente? Fica ligado, nesse momento aí que os eventos estão parados, é um ótimo momento de você se preparar, criar o seu Player ID, entender um pouco mais sobre os eventos e depois só comprar passagem, se preparar para jogar, montar o seu deck e ir lá fazer sucesso, beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço e Bronfish dos Brothers pra encerrar, tamo junto, valeu demais, é nóis!